Olá, boa tarde, alunos. Hoje nós iremos falar sobre formas de conhecimento, mito, ciência e religião, na aula de filosofia. Eu estou aqui com o professor Marconi, que fará a aula com vocês, e eu sou a professora Márcia, estarei aqui na mediação com vocês através do chat. Olha só, gente, o nosso conteúdo hoje é a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. E a habilidade, né, que será trabalhada hoje é criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta. Muito obrigado, Márcia. Boa tarde, queridos alunos da primeira série do ensino médio. Como ela já disse, meu nome é Marconi, sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo. E a gente vai conversar então hoje sobre formas de conhecimento. A gente viu que o nosso conteúdo é um conteúdo um pouco mais extenso. E hoje nós vamos focar em 3 tipos de conhecimento, né? A filosofia, o mito e a religião. E para a gente iniciar esse assunto e sensibilizar e ver como que isso está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, eu vou deixar 3 perguntinhas para vocês e vocês terão 90 segundos para responder. As questões são as seguintes. Em sua percepção, os mitos são mentiras? 2. Você acredita na ciência? Por quê? Terceira, qual é o papel social da religiosidade? 90 segundos, não se esqueça de colocar o 1, 2, o 3 para a gente identificar qual que é a questão que você está respondendo. Até mais. Voltando aqui, gente, muita interação no chat, professor Marconi. Que bom. Então, a Júlia respondeu sim para a pergunta 1, a Ingrid sim, o José disse que acredita na ciência, o Guilherme não, e para 1. E para 2 ele falou sim, porque ele tem fatos. O Luquim respondeu não para 1 e 2 para a sim. Tá? E Maravilha. ainda tem mais algumas interações aqui, ó, interessantes. Ó, a Daniela falou para 2, ela falou sim, porque muita coisa é verdade, né, comprovada pela ciência. Uhum. E 3, pregar sobre a crença deles, né, em questão da religiosidade aí. Tá bom? Bacana. Obrigado, professor, e obrigado à participação de todos vocês. Lembrem que o nosso objetivo hoje aqui é justamente a gente ter um olhar diferente, um olhar filosófico, inclusive, sobre a questão do mito, da religião e da ciência. E para que a gente faça isso, é importante a gente conhecer o recurso que a gente vai utilizar, que é justamente a filosofia. Vocês estavam agora na aula da professora Fabiana, e eu vi que teve uma pergunta colocada no chat justamente sobre qual que era a diferença entre a sociologia e a filosofia. E a Fabiana muito bem explicava que a sociologia, ela, quando se trata do objeto de estudo sociedade, ela é muito mais específica do que a filosofia. Mas a filosofia também contribui não só no estudo de elementos da sociedade, como em diversos outros elementos. E isso acontece justamente por conta do conceito de filosofia. Dá uma olhadinha nesse conceito que vai aparecer na tela para vocês. Filosofia é a reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos e as práticas, buscando seus fundamentos. Conhecimento racional, entre parênteses. Essa definição, gente, ela foi proposta por uma professora da USP, chamada Marilena Chauí, e eu acho que ela é muito interessante, porque ela traz para a gente justamente essa noção. O que é a filosofia? Uma reflexão
Então não é qualquer tipo de pensamento. Afinal de contas, toda reflexão é pensamento, mas nem todo pensamento é reflexão. Então a filosofia ela se aprofunda no seu pensamento, buscando fundamentar, dar base. Eu sempre, quando falo disso na sala de aula, eu gosto de dar um exemplo. Na rua debaixo da minha casa, há uns anos atrás, teve uma obra da prefeitura, Márcio. Eu não sou conhecedor nato de nada sobre construção civil. Mas eu vi os caras levantando um muro na rua lá perto de casa sem fazer fundação, sem colocar coluna, sem colocar nada. E eu fiquei olhando e falei, olha, logo logo aquele muro vai cair. Primeira chuva que veio, o muro foi embora. Por quê? Porque ele não tinha fundamentação. Ele não tinha base. E a filosofia procura justamente dar fundamentação para o que a gente faz e o que a gente pensa. Por isso a reflexão teórica e crítica sobre os conhecimentos e as práticas. Lembrando que essa crítica não é a crítica no sentido de falar mal, é no sentido de questionar para entender o motivo. E nesse sentido que a gente vai falar hoje de religião, de ciência e de mito, com um olhar crítico. Por isso que eu quero contar uma historinha para vocês, se vocês procurarem na internet, alguns talvez até já conhecem, com algumas variações diferentes, que é uma história conhecida como a experiência dos 5 macacos, ou a experiência dos macacos. E ela é uma historinha muito legal. Um grupo de cientistas pegou 5 macacos, colocou numa jaula, e dentro dessa jaula havia uma escada, e no topo dessa escada um cacho de bananas. Um dos macacos resolveu subir para poder pegar as bananas. Na hora que esse macaco subiu, os cientistas pegaram um jato de água fria e jogaram em todos os macacos que estavam embaixo. Pois bem, aquele macaquinho que subiu desceu, e aí quando o outro tentou subir, os cientistas fizeram a mesma coisa. Com o tempo, os macacos perceberam, olha, toda vez que a gente sobe, quando o outro macaco desce, todos nós levamos uma ducha fria. E aí, por conta disso, quando alguém tentava subir, os outros macacos começavam a bater naquele macaquinho que queria subir a escada para impedi-lo. Até que nenhum macaco mais se dispôs a subir a escada. Quando os cientistas perceberam isso, eles trocaram um dos 5 macacos, colocaram um macaquinho novo lá. E esse novo macaquinho fez o quê? Quis subir na escada para poder pegar as bananas. Na mesma hora, os outros macacos arrancaram ele da escada e deram uma surra nele, para ele não subir, e ele aprendeu, eu não posso subir a escada porque quando eu subo, eu apanho. Quando isso aconteceu, os cientistas foram e trocaram um segundo macaco. Esse segundo macaco tentou subir na escada, os outros foram e deram uma surra nele, inclusive o primeiro macaco da troca. E isso foi se repetindo, até que no final das contas, nós tínhamos 5 macacos novos, todos eles, quando um tentava subir, batia nos outros para não receber a ducha de água fria, mas eles não sabiam por que eles não podiam subir. Eles não tinham essa noção. E aí, se eles tivessem a capacidade de falar e questionassem, olha, por que você bate? Por que a gente apanha quando a gente sobe a escada? Provavelmente eles diriam, não sei, sempre foi assim. Talvez eu tenha me enrolado aqui um pouquinho na história, mas eu tenho certeza que vocês entenderam e existem várias versões delas na internet. Nesse sentido, é muito importante a gente perceber que a filosofia busca nos dar justamente esta fundamentação, essa capacidade de olhar de uma maneira diferente e de não fazer como aqueles macacos. Eu não sei, todo mundo bate, eu também bato. Não, eu quero entender por que as coisas são do jeito que são. E a gente vai começar fazendo isso, adquirindo a postura filosófica, que é justamente o amor à sabedoria. Nesse sentido, eu gosto muito de uma definição do professor Gilberto Coutrin, onde ele contextualiza o que é sabedoria. A gente sabe que a definição etimológica de filosofia é amor pelo saber. Mas saber não é qualquer coisa. E ele faz essa distinção entre informação, conhecimento e sabedoria. O que é informação? É você saber que uma coisa aconteceu. E a gente vive na era da informação, as notícias são velozes. O que é conhecimento? É você saber por que aconteceu. O que é sabedoria? É você saber o que fazer com a informação e o conhecimento. Então a filosofia tem amor a isso. Não apenas a saber o que aconteceu, não apenas saber por que aconteceu, mas saber o que fazer com tudo o que acontece. E é nesse sentido que a gente começa a falar então agora do mito. Alguns responderam no chat que não, que os mitos não são mentiras, outros com certeza disseram que sim, que o mito é uma historinha. E nesse sentido é muito importante a gente pegar a etimologia da palavra mito. A palavra mitos, no grego, significa narrativa, algo que é contado,
algo que é narrado. E nesse sentido, o mito não é sinônimo de mentira. É muito importante a gente ter isso muito claro, galera. Porque muitas vezes, até dentro da religião, ou dentro de outros ambientes, a gente usa esse termo mito, tal coisa é um mito, no sentido de que é mentira. Não, mito, no sentido etimológico, significa aquilo que é narrado, aquilo que é contado. Por que o Ayrton Senna é um mito? O cara morreu há décadas e até hoje nós falamos dele, porque a história dele é narrada, é contada. Então o mito, ele se caracteriza não por ser uma mentira, mas por ser uma narrativa. E nesse sentido, quais são as características do mito? Ele é universal na cultura humana. É uma visão de mundo surgida da tradição oral com a finalidade de oferecer sentido à vida, transmitir padrões morais e explicar a origem de elementos da realidade. Então vejam que o mito se caracteriza por essa oralidade, por essa transmissão que acontece no famoso boca a boca, né, o telefone sem fio, para dar um sentido à nossa vida. Por que tais coisas acontecem? Por que nos apaixonamos, por exemplo? Você tem mitos que nos explicam por que o amor é do jeito que é. Então ele nos dá sentido, nos dá padrões morais. Olha, você não pode fazer determinada coisa, você precisa se comportar. Quando eu dava essa aula de mitologia para os meus alunos, lá no Colégio Laerte Almeida de São Bernardo, inclusive um abraço para eles lá da diretoria de ensino de Taboão da Serra, eu falava para os meus alunos, eu nunca fui num lugar no Brasil que não houvesse a história do velho do saco, que era aquele velho que a sua mãe falava, olha, se você não se comportar ou se você ficar na rua, o velho do saco vai te levar embora. É um mito. É uma narrativa para impor, e aqui não no sentido negativo, para postar um padrão moral de comportamento. Não fique na rua até tarde. Então, ele nos traz esse padrão de comportamento e também nos explica a origem das coisas. Por que as coisas são do jeito que são. E aí nós temos alguns exemplos muito interessantes de mitos. Por exemplo, o mito de Eros, dentro das diversas versões que existem. Né? Uma das versões que eu acho muito interessante, e aqui eu vou resumir porque o nosso tempo é muito curto, conta-se que estava se comemorando o aniversário de Afrodite, né? E aí foi dada uma festa, e a deusa Penúria, que é a deusa da pobreza, ela não, obviamente não foi convidada. Por outro lado, o deus Poros, que é o deus da inteligência, foi. E a Penúria ela sempre aparecia no final da festa para poder comer os restos. E aí quando ela chegou lá, ela percebeu que o Poros estava meio bêbado, já tinha comido muito, tinha bebido muito. Então ela se aproveitou dessa situação e se deitou junto com Poros. E da união de Poros e Penúria nasceu Eros, o deus do amor. E por que o grego fala isso? Qual que é o sentido dele dizer que o amor é a junção da pobreza e da inteligência? Justamente para mostrar como se comporta quem ama. Quem ama é pobre. Por quê? Porque precisa de algo, precisa de alguém. Quem nunca ouviu aquela história, aquelas frases? Eu não existo sem você, minha vida sem você não tem sentido, você é tudo para mim. Parece alguém conversando com o último prato antes de morrer. Né? Então é a dimensão da pobreza. Por outro lado, você tem também a dimensão da inteligência. Eu costumo brincar para os meus alunos, quem nunca conseguiu inventar uma novela na hora de dar uma desculpa para a mãe, onde é que estava, quando na verdade estava ali alimentando o seu romance, né, Márcia? Dá uma aula no pessoal de dramaturgia, e não, mãe, porque aconteceu determinada coisa e eu fiz isso e aconteceu aquilo. É a inteligência, né, sendo despertada. Então quem ama é inteligente, mas também tem a dimensão da pobreza, da necessidade. Outro exemplo, outra história, a história de Epimeteu e Prometeu, que mostra as consequências de você não seguir a vontade dos deuses e, ao mesmo tempo, explicando como que o homem teve contato com o fogo, por que o homem e a mulher procuram outros pares. E aqui, infelizmente, eu gostaria até de narrar a história de Epimeteu e Prometeu, mas o tempo não vai nos permitir. Mas é interessante vocês procurarem na internet os mitos e os sentidos que eles trazem consigo. E aí a gente percebe, então, que os mitos, inclusive os mitos criacionistas que a gente encontra na Bíblia e em outras religiões, transmitem um sentido. Lembrando que o mito, gente, pode ter uma origem em fatos. Nós temos uma linha da história que vai dizer que os primeiros deuses, Márcia, talvez existiram.
né? Zeus, Poseidon, Atenas, mas não do jeito que a gente conhece. Eles eram pessoas com características que naquela época não faziam sentido. Vocês imaginem, por exemplo, gente, há milênios atrás a estatura humana era 1,40 m, 1,50 m. Imaginem uma tribo onde as pessoas têm 2 metros de altura, igual os jogadores de basquete de hoje em dia. São os gigantes para aqueles. Imaginem numa época onde a expectativa de vida era 40 anos, as pessoas viver, um senhor viver até os 80, 90 anos. Esse cara é Deus. Antes do meu pai surgir, ele já existia. Meu pai morreu, ele ainda está aqui. Eu vou morrer, esse senhor continua aí. Todos nós viemos dele. Ele é a origem de todos. Para você transformar isso numa divindade, não precisa de muito. Quando a gente pensa na questão da força, a gente tem na mitologia o Hércules, por exemplo. Quem já acompanhou esses campeonatos, essas disputas de força, a gente vê. Tem homens, né, tem pessoas que são capazes de puxar um avião, de puxar um caminhão, né, com uma cinta presa ao seu corpo, né, porque desenvolve uma capacidade que eu não tenho. Às vezes a gente tem dificuldade até de fechar a porta do carro, né? Então, essas características, como elas se sobressaem, elas acabam ganhando com o telefone sem fio uma característica divina. Falado disso, nós vamos fazer agora a nossa atividade. Veja uma pergunta que aparece na tela para vocês. Nós falamos aqui sobre o que é filosofia. Nesse sentido, quais das definições abaixo podem ser atribuídas à filosofia? Nós temos amor à opinião, reflexão crítica sobre o que pensamos e fazemos, amor ao saber, amor à razão, amizade com a verdade, pensamento racional em busca do fundamento do agir e do pensar. Nesse sentido, 60 segundos, galera, para vocês identificarem quais são as frases que representam a característica, a definição de filosofia. Olá, bom, voltando aqui, né, com a interação, tá? A Maiara fala sobre o pensamento racional, tá? O Kaique e a Kailane falaram que todas as definições podem ser aplicadas à filosofia, professor Marconi. O Giovanni fala que é amor ao saber, a Daniela, amor ao saber, o Murilo também, partilha da mesma opinião. Aqui tem também a Bia Anjos falando do pensamento racional em busca do fundamento do agir e do pensar. A Laura Nardel fala reflexão crítica sobre o que pensamos, né? Vamos ver quem mais aqui. A Jamile também fala reflexão crítica sobre o que pensamos e fazemos. Bacana. Tá? E é isso, né? Obrigado, gente, pela participação de vocês. Vejam aí na tela quais são as definições que a gente pode colocar talvez com mais técnicas, né? Com mais critério de filosofia. Nós temos aí reflexão crítica sobre o que pensamos e fazemos, pensamento racional em busca do fundamento do agir e do pensar, amor ao saber. Óbvio que a filosofia sendo crítica, a gente pode criticar inclusive as outras definições, por que elas pertencem ou não à filosofia, né? Não é uma amizade com a verdade, não é um amor à razão, a gente pode com certeza questionar isso. Talvez o amor à opinião, não, porque a gente entende a opinião como algo que não é fruto de uma reflexão profunda, neste momento inicial. Óbvio que uma opinião pode ser muito bem fundamentada, e nesse sentido ela já não é apenas uma opinião, mas justamente uma reflexão. Pessoal, quando o professor de vocês tiver acesso a esse slide, vocês verão que tem uma outra atividade proposta, como o nosso tempo está curto,
a gente vai avançar. Se de repente no finalzinho sobrar, a gente até volta para essa atividade. Eu quero conversar com vocês agora sobre ciência e religião. Nós falamos sobre filosofia e mito, agora a gente vai falar sobre ciência e religião. Do ponto de vista técnico, como a gente pode conceituar a ciência? A ciência é um conhecimento sistemático baseado em experimentos, isso no caso das ciências naturais, métodos e teorias, estes últimos não presentes apenas nas ciências naturais, mas também nas ciências humanas. Então aqui a gente está conceituando ciência. O que é a filosofia da ciência, então? É uma reflexão sobre o processo de construção do saber científico, analisando seus métodos e princípios. Quando a gente abriu a nossa aula hoje, e eu perguntava a vocês na segunda questão se a gente acredita na ciência, se a ciência é verdadeira ou não, teve gente que falou que sim, teve gente que falou que não, porque tem fatos, e agora a gente vai justamente problematizar um pouco isso. Nós vivemos uma era, embora eu particularmente penso que a gente já até ultrapassou isso, né? Hoje se fala do conceito de pós-verdade, né? Você vê um fato, mas para você não é fato porque a sua crença é maior do que o que você está vendo, né? É maior do que evidência, diria Descartes aí talvez. Mas até alguns anos atrás a gente vivia, melhor dizendo, num contexto que a gente chamava do mito do cientificismo. Tudo a ciência responde. É comprovado pela ciência. Se você quer dizer alguma coisa e ninguém pode negar, você vai dizer, olha, é comprovado pela ciência. Pronto, ninguém mais duvida. E a gente está vivendo um momento, inclusive por conta dessa questão do coronavírus, da pandemia, onde tem se debatido muito isso, né? Critérios científicos, alternativas científicas, pontos de vista científicos diferentes. E é interessante a gente saber, nesse sentido, que, primeiro, a ciência ela não é dona de uma verdade absoluta e universal, porque do ponto de vista empírico, essa ciência e essa verdade se constrói de maneira contínua, então é uma verdade que a gente pode até afirmar que ela é transitória e que há outras perspectivas, inclusive quando a gente olha os principais filósofos da ciência, e eu cito eles aqui para vocês, e com certeza isso já é um tema que o professor da sua turma pode aprofundar em muito. Nós temos, por exemplo, o Thomas Kuhn, que fala sobre a noção de crise e paradigma, o Karl Popper, que fala do falsificacionismo, o Feuerbach, que fala da crítica ao dogmatismo científico. E só pincelando para vocês o que esses caras estão falando. Thomas Kuhn, por exemplo, a crise e o paradigma. Ele fala, toda ciência se baseia numa referência. Você tem uma referência, que é o que ele chama, de paradigma. Esse paradigma, ele vai guiando os experimentos até que você encontre um elemento que contradiga ele. Por exemplo, agora eu não vou ter os dados técnicos aqui, mas antigamente se acreditava que só era possível existir vida dentro de uma determinada faixa de temperatura. Então, os cientistas nem procuravam vida fora dessas faixas de temperatura, temperaturas muito elevadas ou muito abaixo de zero, porque não era possível ter vida fora dessa faixa. Então, esse era o paradigma. E aí, uns anos atrás, eles encontraram, se não me falha a memória, uma bactéria num lago, acho que no Alasca, se não me engano, que vivia numa temperatura bem abaixo dessa faixa que se acreditava até então. Isso gera uma crise que vai gerar um novo paradigma. É assim que a ciência avança, de acordo com Thomas Kuhn. Por conta disso, Karl Popper, por exemplo, ele já dizia, olha, você não tem como provar que uma teoria é verdade. Você só pode provar que uma teoria é falsa. Porque enquanto aquela teoria não for falsificada, você não tem como saber se no futuro ela não vai ser falsificada. O que isso quer dizer? Eu tenho uma verdade estabelecida. Até quando? A gente não sabe. Então, a única certeza que eu posso ter de uma teoria é que em algum determinado momento ela pode ser falsificada. E quando ela for, eu vou saber que aquilo não era verdade. Mas eu não tenho como, no exato momento, saber se no futuro ela vai ser falseada ou não. Por isso que o Popper defende o falsificacionismo. A ciência avança na medida em que vai se provando que determinada teoria estava errada e essa teoria é aperfeiçoada. Para isso, o Feuerbach, por exemplo, vai criticar, nesse ponto, o dogmatismo da ciência, que é quando a gente determina que, olha, só pode seguir esse método dessa maneira. O Feuerbach fala, olha, a gente está limitando demais a ciência. A gente precisa lembrar que existem outras formas, inclusive algumas descobertas científicas vieram do acaso, vieram de enganos, vieram de erros. Então eu não posso me prender
senão a ciência vira uma religião ou vira uma crença mítica, presa a um dogma. Não. É normal e é saudável e necessário que a ciência tenha a capacidade de não ficar presa a uma metodologia. Lógico, eu tenho que seguir o rigor, o método científico, mas preciso estar aberto à possibilidade de outras descobertas fora deste método. Falado disso, a gente conversa então sobre ciência e religião. Do ponto de vista etimológico, gente, religião pode ter vindo de dois termos diferentes, que é o religare ou relegere. Inclusive, muito se discute qual que é a origem desse termo. Se esse termo significa, se a religião significa reunir algo que foi separado, ou reler, né? Daí o relegere, ler de novo. Ler de novo o quê? A história do ser humano, a história do ser humano com a divindade. Então, só aqui a gente já teria muito o que discutir sobre a questão da religião. Quais são as características que a religião tem? Ela é universal, e aqui quando a gente fala que a religião é universal, gente, significa que não tem nenhuma cultura humana que não tenha produzido uma religião. Né? A gente tem, óbvio, indivíduos que se reconhecem como ateus, como não crentes. Nós temos, isso faz parte. Mas do ponto de vista cultural, todo povo desenvolveu uma religião. Então ela é universal. Ela é diversa. Nós não temos apenas uma religião, nós temos diversas religiões. Ela é um elemento permanente. Muitos sociólogos, cientistas, filósofos profetizaram que a religião iria acabar. E os séculos passaram e a religião permanece. E por fim, a religião ela é sacralizadora. O que significa isso? A religião estabelece o que é sagrado e o que é profano. E lembre-se que aqui a palavra profano não é no sentido negativo. Profano é aquilo que não é sagrado, é o que é secular, é o que é comum. A gente vive essa dimensão do sacro e o profano o tempo inteiro na nossa vida. Às vezes a gente considera um espaço sagrado na nossa casa, né? Um objeto sagrado, o celular para muitos é sagrado. Tira a mão do meu celular. Parece que você está tocando num ícone da cristandade. Por quê? Porque o meu celular é sagrado. Então, essa noção de profano e sagrado, a gente herdou da religião. Essa religião, ela pode ser vista, obviamente, do ponto de vista positivo, como do ponto de vista negativo. Quando a gente abriu a nossa aula, teve uma aluna, agora eu não lembro o nome, que ela dizia qual era o papel da religiosidade, qual era o papel social da religiosidade. E ela respondeu, pregar a crença. Né? Então, a gente percebe aí, talvez, uma visão, posso estar enganado, tá? E me desculpe se eu interpretei errado a sua resposta, que é aquela perspectiva mais negativa, que é a religião como um instrumento de dominação ou de formatação social. Você usa a religião para doutrinar as pessoas, para dominar, fazer com que elas se comportem e pensem do jeito que você quer. E assim formatando a sociedade de acordo com os interesses daqueles que estão no poder. Por outro lado, nós temos aspectos positivos também na religião. Por exemplo, a religião é um elemento de integração, a religião une pessoas. Ela coloca as pessoas em movimento, envolvidas numa determinada ação, numa determinada atividade, numa determinada causa. A religião, para muitos, oferece conforto em momentos de desespero, de angústia e de tristeza. Ela também é um instrumento de regulação moral. Né? Eu já ouvi pessoas, por exemplo, Márcia, que falam, olha, eu não tenho religião, mas eu quero que o meu filho faça catequese. Eu quero que o meu filho faça escola dominical, porque lá ele vai aprender que existe certo e errado. Né? Então, é um pouco dessa ideia da religião como regulação moral. Eu nem ligo tanto para a doutrina, mas eu quero que o meu filho, dentro desse exemplo que eu estou dando para vocês, consiga entender o que pode e não pode, o que é o certo e o que é errado. Lembrando, obviamente, que isso não é algo exclusivo da religião. A gente encontra essa regulação moral fora da religiosidade também. E a religião também é um instrumento de intervenção. Por meio dela, se intervém em diversos aspectos, aí, em causas humanitárias, né, abusos na questão dos direitos humanos. A gente vê a religião atuando, intervindo para lutar pelos direitos ou por aquilo que se considera que é o correto. Nesse sentido, a gente pode então para os nossos exercícios. Agora sobre essa segunda temática da aula, inclusive acredito que a gente vai ter tempo aí para voltar naquele exercício que eu tive que pular. Vamos exercitar então, galera? Vejam essas afirmações. A ciência tem respostas a questões que a religião não possui. No entanto, o mesmo não ocorre no sentido inverso. Mitos
São mentiras criadas pela humanidade para suprir sua necessidade de explicar as coisas ou impor comportamentos a um grupo social. Terceira afirmação. A religiosidade pode ser um instrumento de alienação, bem como um meio de conforto, esperança, unidade e ação social. Penúltima afirmação. Todos os povos possuem mitos e religiões. E, por fim, as narrativas míticas podem revelar o funcionamento das relações sociais e da dinâmica interna dos seres humanos. 90 segundos, gente, para a gente responder. Logo mais a gente volta com vocês. Voltando aqui, professor Marconi, grande interação dos alunos. Que bom. O Lucas e a Mariana responderam que a primeira é falsa e as outras 4, né, da 2 a 5, são verdadeiras. A Débora falou que primeira e segunda são falsas e que terceira e quarta são verdadeiras e a quinta também é falsa. A Gigi Seara fala que as 2 primeiras são falsas e as 3 últimas são verdadeiras, assim como o Gabriel. E a maioria colocou que a primeira é falsa e as outras 4 seguintes são verdadeiras. Parabéns aí a Gigi, ao Gabriel e outros que colocaram que as 2 primeiras eram falsas e as demais verdadeiras. Nesse sentido, eu quero comentar com vocês por que as 2 primeiras são falsas. Acho que nesse momento não cabe justificar por que as outras são verdadeiras, mas óbvio, essa aula ela não termina aqui. Vocês podem discutir isso e até criticar. A filosofia é criticar isso com o seu professor aí na sua escola. A primeira afirmação ela dizia o seguinte: a ciência tem respostas a questões que a religião não possui. No entanto, o mesmo não ocorre no sentido inverso. Por que isso é falso, gente? Porque a religião também responde, a gente pode questionar se a resposta é válida ou não, mas a religião também responde a questões que a ciência não pode responder. Qual o sentido da vida, por exemplo, né? Depois, a segunda afirmação. Mitos são mentiras criadas pela humanidade para suprir sua necessidade de explicar as coisas ou impor comportamentos a um grupo social. Tirando a questão dos mitos são mentiras, o restante da afirmação está correta. Mas a gente acabou de colocar aqui que o mito não se define por ser uma mentira, mas por ser uma narrativa. Pode ter uma intenção mentirosa? Pode. Pode ser que surgiu de uma origem real, factual, e aí o famoso telefone sem fio transformou aquilo numa mentira? Pode, eu comentava isso com vocês agora há pouco. Agora eu quero aproveitar esse restante da nossa aula para pedir a contribuição aqui da professora Márcia, que durante o chat, gente, ela fez alguns comentários, umas considerações muito interessantes. Professora, por favor. Bom, então, em relação à questão do sacro e profano, né, que você citou anteriormente, eu acho que o importante é que nós percebamos que, de acordo com cada religião ou de acordo com cada crença, né, nós temos aí a questão da semiótica, ou seja, os símbolos. Então, o símbolo que é sagrado para mim pode não ser para você. Vamos falar um pouquinho disso dentro da questão da arte, por exemplo. O pessoal fala arte sacra. Aí já coloca-se, né, em todos os livros que a arte sacra é somente aquela arte barroca, é somente, né, a figura do santo da Igreja Católica,
ou, né, do quadro da Santa Ceia, enfim. E, na verdade, não. Você tem aí elementos sagrados, por exemplo, se você pega algumas obras do Lazar Segal, né, ele faz uma referência total ao judaísmo, né, como uma obra chamada Rolo da Torá, né, onde aparece um senhor, um ancião, né, segurando o pergaminho da Torá ali. Você pega também, por exemplo, obras do Rubem Valentim, que é um grande artista plástico. Quando nós olhamos, né, a grosso modo, a gente que não tem assim, um conhecimento tão grande da mitologia africana, você olha e você fala, nossa, que obra interessante, né? Ela é simbólica, tal, né? Muito geométrica, só que você não percebe. Mas ali, na verdade, ele está fazendo referências diretas aos orixás do candomblé, né? Então, portanto, essa obra também pode ser considerada sacra. É que, para a nossa visão de mundo, né, judaico-cristã, a gente acha que somente, né, as obras reconhecidamente católicas são obras sacras. E não é bem assim. Em cada mitologia, em cada povo, nós temos também obras sacras. Maravilha, obrigado, hein, professora. Gente, é interessante a gente perceber essa noção de sacro, a palavra sacro significa separado. Né? Eu, por exemplo, toda vez que eu falo sobre coisas sagradas, eu lembro de uma jaqueta que meu pai me deu, uma jaqueta azul com verde meio desbotado, né? Que minha esposa provavelmente vai falar que é azul também, porque quando se trata de verde e azul, eu e minha esposa, a gente nunca chega num consenso. E minha mãe um dia jogou aquela jaqueta fora e, poxa, eu adorava ela. Por quê? Porque foi meu pai que me deu. Meu pai é vivo, tá, gente? Não é um saudosismo de alguém que morreu, não. Mas eu adorava aquela blusa. E minha mãe jogou fora. Ela era sagrada, para mim ela era importante, era uma peça de roupa que eu ganhei do meu pai. Então, sacralizar é separar, é tirar do comum. Falado isso, gente, eu quero dedicar esses últimos minutos a dar algumas sugestões de atividades para você, professor aí da escola, que está na ponta desse trabalho lindo que a gente está fazendo aqui, tentando levar a educação para os nossos alunos, dar algumas possibilidades para que vocês exerçam um trabalho avaliativo com os seus alunos. Lembrando que são sugestões. Você pode ter outros caminhos para fazer o mesmo ou até muito melhor com seus alunos. A primeira sugestão de atividade diz o seguinte: pesquise diferentes narrativas míticas de criação, tais como a narrativa da criação dos caipós, a narrativa da criação judaico-cristã, a narrativa da criação iorubá, a narrativa da criação chinesa e outras narrativas também que vocês queiram encontrar, queiram buscar. Essa é uma sugestão de atividade, pesquisar essas narrativas míticas. Segunda sugestão de atividade: a partir da leitura do texto Ideologia na Ciência no Brasil, de José de Souza Martins, e presente aí no seu material do segundo bimestre, responda as seguintes questões. Segundo o texto, a produção científica pode ser limitada por ideias não científicas? Se sim, quais? 2. Conforme o texto, o conhecimento científico é provisório e relativo. Você concorda com essa perspectiva? Justifique a sua resposta. 3. Comente a seguinte afirmação: ciência só é ciência cercada pela margem da incerteza, da dúvida. Então, esse texto está na apostila de vocês e vocês podem, junto com o seu professor, sob orientação dele, utilizá-lo como uma forma de avaliação. E aí, para a gente concluir, antes da gente se despedir, eu quero deixar aqui, eu sempre gosto de encerrar as minhas aulas com uma avaliação pessoal, ou seja, a partir do tema que a gente refletiu hoje. Como que eu posso encarnar essa temática na minha vida? E aí nós temos 4 questõezinhas. Primeira, minha percepção sobre a ciência e a religião está fundamentada em uma reflexão? Ou seja, o que eu penso da ciência, o que eu penso da religião, de fato é algo refletido ou é uma opinião pronta, é algo que eu só repito, igual aqueles papagaios de pirata, as pessoas falam isso da religião, eu também concordo, as pessoas falam isso da ciência, eu também concordo. Ou é algo que de fato eu parei para refletir, para pensar, para me aprofundar? 2. Quais são as consequências do cientificismo? 3. Como os mitos podem me ajudar a compreender o ser humano e suas relações? Os mitos nos ajudam a entender como a gente convive com os outros e consigo mesmo. Lembrando que o cientificismo é o exagero da ciência. E 4ª e última pergunta: sou capaz de perceber a relação e a distinção entre filosofia... Desculpa, gente, a garganta secou. Filosofia, ciência, mito e religião? Reflitam sobre essas perguntas, que com certeza elas vão dar uma nova ótica para a filosofia e para a vida de vocês. Quero agradecer de coração a participação, a atenção, o carinho de vocês. Continuem essa aula com os outros professores. Até a nossa próxima aula aqui no Centro de Mídias de São Paulo. Márcia?
Obrigada pelo convite, professor Marconi. Obrigada pela participação de vocês no chat. Até a próxima aula, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.